Ok, eu já vou caminhando aqui para os finalmente nessa composição e o que falta aqui é inserir essas linhas no meio, acima e abaixo desse camarada. Ok, a escolha mais óbvia, caso eu fosse inserir uma linha no Photoshop, seria utilizar entre essas ferramentas de vetores que a gente tem utilizado esse camarada aqui, o Line Tool. Eu vou selecionar esse cara, mas eu adianto que a triste verdade é que esse sujeito aqui não serve para rigorosamente nada. Eu vou clicar, arrastar, enfim, vou manter o Shift pressionado para manter esse cara bonitinho na horizontal e vou soltar esse sujeito. Eu tenho uma linha. Caso eu queira transformar o tamanho dessa linha, a opção mais óbvia seria vir aqui nesse cara e escolher um stroke. Eu poderia, ao invés de escolher 10 pixels, escolher 100 pixels e dar OK. Nada acontece. Na verdade, a real é que a única coisa que o stroke controla é a cor. Se esse cara aqui tiver em 0, esse sujeito vai estar com a cor do fio. Se eu inserir o stroke com uma cor qualquer, como por exemplo esse sujeito aqui, nada acontece até que eu aumente o tamanho do stroke para 10. O tamanho do stroke pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, nada acontece. Para mudar o tamanho dessa linha, eu tenho que vir aqui, na verdade, em white. A questão é, se eu mudar esse camarada de 10 para 30, por exemplo, para uma forma que já tiver sido construída, nada acontece. Mas, em compensação, a próxima linha que eu desenhar vai estar incrível com essa altura que eu quiser. Ou seja, esse cara não serve para muita coisa, por isso eu vou fingir que ele não existe e vou recomendar para todo mundo que a gente finja como se a gente nunca tivesse conhecido esse sujeito. Para desenhar retas e outras coisas mais, o que é realmente massa é esse camarada aqui, o Pen Tool. Como é que esse cara funciona? Em algumas horas de maneira simples e outras horas de maneira bem complicada. Alt-clique nesse cara para eu conseguir chegar bem perto desse sujeito. Eu vou selecionar qualquer shape que tiver selecionado e eu vou utilizar essa forma aqui para me auxiliar. Eu vou clicar uma vez nesse camarada aqui, vou clicar uma outra vez nesse camarada aqui e, como era de se esperar, eu tenho um shape, que é uma linha. Eu vou chamar esse cara de número 1, dá OK. Vou vir aqui no Move Tool, utilizar o Shift seta para cima para mover esse cara desse jeito. Caso eu queira voltar para editar esse sujeito aqui, eu clico com essa seta preta aqui, esse cara aqui aparece. Caso ele não apareça, basta eu clicar sobre esse sujeito que ele volta à vida. O que eu quero fazer aqui nesse caso é colocar esse stroke exatamente no meio da linha que eu criei. Eu venho aqui, faço a mesma coisa que eu fiz alguns vídeos atrás, clico nesse camarada aqui, Ctrl 0, Enter para sair desse cara aqui, Ctrl 0 para ver as coisas de um jeito melhor. Ok, a moral da história é a seguinte, essa é só uma das coisas que a gente pode fazer com o Pen Tool, tem muitas outras coisas mais. Essa ferramenta pode ser muito poderosa e em algumas horas um tanto contra-intuitiva. Para demonstrar como esse cara funciona, eu vou vir aqui nesse outro documento e a conversa é a seguinte, eu posso desenhar com o Pen Tool brincando com o shape, e aí vão acontecer as mesmas coisas que aconteceram nesse outro arquivo aqui, ou posso trabalhar com esse cara como se ele fosse um path. Por alguma razão é interessante trabalhar com esse cara como se ele fosse um path. Quando eu lido com paths, eu trabalho nessa janela aqui, Window Paths. Se eu clicar, e eu vou utilizar essas regras aqui para tornar a minha vida mais fácil, se eu clicar com esse cara uma vez e depois clicar nesse outro ponto aqui, eu tenho uma linha, certo? Eu posso continuar clicando, clicar mais uma vez aqui, mais uma vez aqui e mais uma vez aqui, até eu conseguir essa forma engraçadinha.
Quando eu faço isso, eu crio esse cara aqui. Eu crio um work path dentro da casinha dos paths. É, Se eu quiser começar a desenhar uma outra forma qualquer, se eu achar que por alguma razão esse cara aqui está dado por encerrado, se eu simplesmente vier aqui e clicar nesse outro ponto, né, eu continuo a forma que eu estava desenhando anteriormente. Eu tenho que encerrar esse cara aqui. Para fazer isso, eu Ctrl clico. E aí, quando eu faço isso, essa caneta aparece com um asterisco do lado. Esse asterisco quer dizer que esse cara está livre para jogo e assim ele pode começar a desenhar um outro path qualquer. No início dessa reta aqui, esse camarada aqui também estava com esse asterisco ao lado. Eu só não contei nada para ninguém. Ok, se eu por alguma razão clicar fora desse sujeito aqui, ele desaparece. Se eu clicar nele mais uma vez, ele volta à vida. Se eu por alguma razão começar a desenhar um outro path sem ter salvo esse cara aqui, acontece essa tragédia aqui. Ele começa a desenhar um outro path do zero e aquilo que eu fiz anteriormente desaparece. Isso não é absolutamente legal. Eu preciso salvar esse camarada. Para salvar esse cara, eu dou um número para ele. Eu vou chamar esse cara aqui de número 1 e não número 21. E dá ok. Quando eu faço isso, se eu clicar fora desse sujeito aqui e começar o meu trabalho de novo, eu tenho um outro work path. Então eu vou clicar nesse cara aqui, nesse sujeito aqui, nesse cara aqui, nesse cara aqui. Eu estou desenhando até agora retas e quando eu volto para esse cara aqui, eu vou fechar esse círculo aqui. Se eu aproximar o cursor desse ponto inicial, acontece uma coisa mais ou menos parecida que acontece com o laço tool. Eu vejo esse círculo aqui, eu clico nesse cara e produzo essa forma aqui. Ok, essas são as maneiras pelas quais a gente produz retas dentro dessa ferramenta. Só que o Pen Tool serve prioritariamente para que a gente faça curvas. Para fazer curvas, a moral da história é a seguinte: eu vou Ctrl clicar para encerrar esse cara aqui, vou dar o nome de número 2 para que ele continue vivo quando eu começar o meu trabalho de novo. E a moral da história é a seguinte: para desenhar uma curva com esse camarada aqui, eu preciso fazer uma outra coisa. Eu vou clicar com esse cara aqui, mas ao invés de simplesmente clicar, eu vou clicar e arrastar esse cara aqui. Eu estou mais uma vez utilizando as guias para tornar a minha vida mais fácil. Eu cliquei e arrastei para cima e apareceu esse carinha aqui. Esse carinha aqui não é nada, ele é só uma reta que indica como vai ser a direção da minha curva. A minha curva aparece na moral quando eu clico nesse cara aqui e empurro esse cara para baixo para que essa curva tenha esse formato aqui mais ou menos previsível. Se eu clicar nesse cara aqui e agora apontar esse sujeito para cima, eu tenho uma outra curva mais ou menos também homogênea e eu posso seguir fazendo isso rigorosamente o dia inteiro. Clicar nesse cara aqui e arrastar e assim a coisa vai. Ok, percebam que eu criei esse path dentro da mesma casinha em que eu tinha feito esse sujeito aqui e essa é a razão pela qual eu consigo ver os dois ao mesmo tempo. Eu vou Ctrl clicar nesse cara aqui para desfazer aquilo que eu fiz. E uma última coisa em relação a esse cara é o seguinte: se eu começar clicando no outro path, clicar aqui e por alguma razão eu desejar que esse sujeito aqui não se torne mais uma reta, mas sim uma curva, eu vou clicar e arrastar esse cara aqui para eu começar a desenhar esse direction point aqui. E se eu clicar nesse cara e arrastar para baixo, agora eu tenho uma curva. Se eu quiser voltar a ter uma reta, eu vou Alt clicar nesse sujeito aqui com essa canetinha mais ou menos próximo desse ponto, que aliás se chama Anchor Point.
Quando eu clicar nesse cara, esse cara deixa de ser uma curva e passa a ser uma reta. Quando eu clicar nesse cara aqui, eu tenho essa curva. Se eu clicar e arrastar esse sujeito aqui, eu tenho de novo esse direction point para construir uma outra curva e assim eu posso passar o dia inteiro. Ok, eu já estou cheio dessa história, eu vou Ctrl-clicar nesse cara para encerrar esse sujeito aqui e essas são as maneiras elementares pelas quais a gente usa o Pen Tool aqui no Photoshop.